Para quem ainda não teve esse costume ou ainda não leu Provérbios, né? Provérbio, a maior parte de Provérbios foi sobre Salomão. E nesses ensinamentos dessa coleção, é uma reflexão destinada para transmitir o quê? Uma sabedoria prática e espiritual. Hoje nós vamos começar pela Provérbios 1, porque às vezes tem pessoas que nunca leu, nem sabe por onde começar. E eu gosto de pedir para eles começarem por ler Provérbios. E nesse capítulo 1, eu vejo que a gente começa a iniciar algo, a ensinar como viver uma vida de prudente, justa, cheio de discernimento, guiado pelo temor do Senhor. Porque muitas das vezes você vai ler Provérbios e vai falar assim: nossa, mas está acontecendo isso na minha vida, nossa, mas já aconteceu isso. E muitas vezes não é por acaso. E principalmente esse capítulo 1, ele serve como um convite para você iniciar uma leitura que abrace a sabedoria, rejeite os caminhos, vamos dizer assim, não tão puros. Você vai começando a rejeitar as coisas profanas, sem muita mistificação. É que você começa a compreender por que Deus é alicerce para o todo entendimento. E Provérbios 1 é bem claro as duas escolhas diante de cada pessoa. E que a sabedoria leva à vida, leva uma paz interior. Você começa a compreender de uma maneira diferente. Certo, Miquel? Sim. E esse ensinamento em Provérbios 1 é a porta de entrada de uma jornada espiritual para você transformar a sua vida, nos lembrar de que a verdadeira sabedoria começa com uma postura humilde diante de Deus, que é a fonte de todo o nosso conhecimento. E essa postura humilde diante de Deus, você começa o início de uma conversa profunda com o Criador e o ser humano, onde você começa a estabelecer reflexões que tornam-se pilares com cada significado na sua vida, no seu acontecimento e no dia a dia. Então eu convido você a pegar a Bíblia e abrir lá em Provérbios 1. Caso às vezes você não tenha a Bíblia, abre a Bíblia online para a gente começar essa leitura. Com você aí, Miquel. Vou ler aqui versículo primeiro, né, de Provérbios 1. Diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e ao instruído adquirir sabedoria, conselhos, sábios conselhos. É que o
falar um pouquinho aqui, porque assim, essa parte do 4 aqui, ela fala muito com a juventude de hoje. A juventude muitas vezes não para ouvir um conselho dos mais velhos, né? Eu falo assim, que teve momentos em que meus pais, quantas vezes trouxe conselhos que era edificante, que era bom para mim, e eu mesmo conhecendo a palavra, ouvindo os ensinamentos, Provérbios foi um dos livros assim que mais eram recitados, e mesmo assim eu não parava para ouvir o conselho. E se a gente observar exatamente aqui no 3 ele está dizendo, ó, para receber a instrução do entendimento. Quer dizer, quem está instruindo é que já tem uma experiência, já tem um conhecimento. Ele está trazendo para você ali o conhecimento para quê? Para que você seja prudente, né? Observe que para dar aos simples prudência, por mais simples que a pessoa seja, por mais, tipo assim, ela não tem tanto conhecimento, mas se ela tiver a prudência, ela tem ali o jovem, ele adquire esse bom siso. Pode se frisar um pouquinho, doutor? Não, pode prosseguir mais um pouco aí. Já está no 6, né? Vou recitar o 6 novamente. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Não te deixes seduzir por pecadores. 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. O 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O 10. Filho meu, se os pecadores com, com blandícias te quiseres tentar, não consistas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda, fazenda preciosa. Encheremos as nossas casas de despojo. Lançarás a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e apressam a derramar sangue. Na Quantas vezes, verdade, só dá um complemento aí, Miqueias. Quantas vezes o seu pai chegou para você e falou que não era para você fazer, ou não era para você ir para esse caminho, ou não era para você andar com certas companhias, e você teimou, e você foi lá, fez e quebrou a cara. inúmeras vezes, Por que não obedeceste aquele signo sinal de que quando seus pais avisaram, você sentiu que não era para fazer, mas você foi teimoso e quis passar pela experiência. E tá tudo bem. O que que eu quero mostrar? Aonde eu quero. Não estou falando que. Mas não desonre.
os seus pais. Não desonre a sua mãe. O que a gente mais quer quando a gente é jovem, quando nós estamos na nossa vida da adolescência, é discutir e provar para o pai e para a mãe que eles estão errados. Mas, ao mesmo tempo, nós não tomamos atitudes de homem, tomamos atitudes de menino. E se a gente olhar, está escrito aqui, Provérbios 1, versículo 8: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe os ensinamentos da sua mãe, porque serão como diadema, diadema gracioso em tua cabeça e colares no seu pescoço. Filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agregados, cachaça, droga, pornografia, vício, preguiça, olha só, não aceite. Infelizmente, a gente cai no mundo lá fora. Infelizmente, o mundo lá fora é atraente, mas também nós precisamos tornar adulto. Precisamos tornar em homem. E a gente só vai tornar homem testando, quebrando a cara, passando pela experiência. Porque no final de tudo, você só quer provar para o seu pai e para sua mãe que o filhinho cresceu, que não é mais aquele filhinho, que não é mais o Emilinho. Agora estou falando de mim, porque até hoje ainda eu sou o Emilinho, mas para minha mãe, e tá tudo bem? Mas o que que a gente tem que entender? Eu sou o Emilinho dentro da casa da minha mãe. E para ela, tá tudo bem. Só tenho que respeitar. Para ela, não quer dizer que eu vou seguir tudo que ela mandar. Porque agora, o Emilinho se tornou homem. Só que a gente quer provar, quer discutir com a mãe isso. Aí a gente acaba desonrando, trocando a ordem de lugar. Eu querendo ser pai da minha mãe, ou eu querendo ser mãe da minha mãe, ou pai do meu pai, e a gente troca as ordens. Mas dentro da casa do meu pai, eu sou filho do meu pai. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Sim, E aí você começa a lançar as coisas dentro de casa, que você troca as ordens e começa a guerra espiritual dentro da própria casa. E a desordem começa a entrar pela porta da frente, sem a gente perceber. Se faz sentido o que eu estou falando, eu quero que você comente aqui. Comente algo no chat ou abra o áudio aí para vocês entenderem. Porque é importante colocar para fora. É importante colocar o que que você está sentindo. Porque ao você colocar para fora ou compartilhar o conhecimento com a gente, nós começamos a aprofundar mais no interior do conhecimento. E através desse interior, a gente começa a falar uma só linguagem, um só transbordo para o crescimento de todos. Pode falar aí, Félix. boa.
Oi? Você vai falar? Não, não, pode prosseguir. Eu tô praticamente entendendo, né? O que está sendo explicado em relação à obediência, né? Se nós precisamos, independentemente da idade, muitas vezes as pessoas acham que porque é mais velho, já é adulto ou até é casado, né? O conselho de pai e mãe acaba diminuindo o valor, né? Mas, na verdade, ele continua sempre com a mesma proporção de valor, né? Diante das nossas vidas. Porque quando um pai e uma mãe falam, né, diante de nós, a gente entende que Deus está nos transmitindo alguma coisa através da palavra de um pai e mãe, né? Porque diz a palavra que honrai pai e mãe. Ou seja, que muitas vezes os pais da gente estão falando coisas importantes e nós não damos valor porque nós nos achamos já grande, né? Como o pastor falou aí, nos achamos crescidos, né? E na verdade, muitas vezes nós precisamos aprender ainda mais do que a gente acha que já sabe. É que honrar pai e mãe é uma coisa que nós aprendemos a cada dia através de convivência, mas é respeitá-los dentro do limite deles. O que é dentro do limite deles? Nós queremos, na verdade, é provar para eles que o filho cresceu. E como que você prova para o seu pai e para sua mãe que o filho cresceu? Entregando resultado. Entregando resultado. Resultado de que forma? De que você está construindo uma família, que você está se tornando independente, que você está evoluindo, andando com as próprias pernas, você está crescendo, você vai ser pai de família, você vai construir, e aí você começa a honrar o pai e a mãe através disso. Mostrar que o filhinho cresceu. Só que a gente acha que honrar pai e mãe é sempre abaixar a cabeça e tá bom, é sim, mas só que daí o tempo vai passando e você ainda não construiu isso. Você não cresceu, você não saiu, você não criou sua independência. Mas vamos seguir mais aí com Salomão aí, que ele vai trazer mais clareza sobre isso. Continuar lendo aqui. Paramos no 17. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem, o convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão
e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, Só um porque detalhe. aborreci. Quando Sim, que você corre pro braço da mãe e do pai? Ou quando que você lembra? Quando que você pede socorro? Que você reza? Quando que você clama? Quando algo acontece. E por que você não clama todos os dias para ficar sobre a armadura de Jesus Cristo? Você só vai na hora que você está precisando? Entenda, todos os dias, quando você levantar da sua cama, pare, analise, chama pelo Pai, clame por você estar revestido com a armadura de Jesus Cristo, amém. para você sair para o mundo lá fora. Porque o mundo lá fora, as pessoas vão começar a rir do que você está falando. Vão começar a falar que você não nasceu para fazer isso. Vão te julgar, porque é o mundo natural lá fora. O mundo lá fora vão querer falar que você não nasceu para governar em nenhum outro território. Lá o mundo lá fora vão falar que o Bolsa Família foi feito para você. Quem aceita é você. Quem aceita os conselhos é você. Quem traz para dentro é você. Quem aceita a zombeira é você. Quem falou que você não tem nada para acrescentar é você. Pare. Encare você no espelho hoje. Para frente a frente, face a face com você. Comece a olhar no fundo do seu olho e declare que você é uma pessoa amada. Declare que você é filho amado. Comece a olhar com outros olhos, olhando no espelho. Comece a sentir o fervor no teu coração. Comece a olhar de uma maneira que só você olha para você, que muitas das vezes nem você olhou dessa maneira para você mesmo. Nem você começou a reparar que você é único. Vou dizer de novo, você é único dentro deste universo. Você é único. Só você tem esse DNA. Só você tem esse tom de voz. Só você tem esse cheiro. Só você tem esse tipo de cabelo.
mas ninguém é igual a você, porque você faz parte do uno, que é igual ao todo. Você é uno, uno, que faz parte de um todo. Você é parte desse uno. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Mas você é o único que tem esse tom de voz. Você é o único que tem esse fio de cabelo. Ninguém tem um tom de voz que você tem. Ninguém tem o cabelo que você tem. Ninguém tem esse sorriso que você tem, mesmo você sendo filho. Mas você é único. E como você é único, você tem um dom e tem um tom único de voz, que tem uma tribo te esperando para você abrir a boca. E quando você abrir a boca, a terra começa a tremer. Tá lotado? A terra começa a tremer porque começa a ter um fervor de transformação dentro e fora. Porque você começa a unir as pessoas que têm o mesmo tom de voz, que os ouvidos começam a escutar melhor pelo tom da sua voz, pela doçura da sua voz, pela suavidade. Querem um exemplo clássico? Cada um de vocês gostam de um tom de um cantor, da voz de um cantor, da melodia daquele cantor. Aquela voz com teu ouvido começa a soar melhor. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim. Por isso que nós somos únicos. Que quando nós soltamos a palavra pela essa antena parabólica aqui, vai. Quando você sai daqui, outra antena capta e às vezes dá liga. E com outros não dá liga. E assim sucessivamente. Começa a analisar dessa maneira, começa a olhar de uma maneira diferente, porque quando você começar a clamar, quando você olhar no espelho, começar a se amar, não tem como os outros não ser atraído pelo tom da sua voz, pelo que sai de você. Pode falar um pouco aí, Miquel, senão eu não paro de falar. É, é tão tanto que quando a gente ouve a voz da sabedoria, seja a instrução daquela pessoa que tem o conhecimento, que está ali transmitindo a você, te dando um conselho. Muitas vezes a gente ouve isso de uma pessoa até mais novo do que a gente, e por ele estar transmitindo uma palavra de sabedoria. E se a gente não recebe, não põe em prática, é tão tanto que quando a gente vai orar, o próprio sentimento da gente é que a gente não está agradando ao Pai. É o que aqui a própria palavra está dizendo. Quando você me buscar, quando você vier, não será recebido, não terá aceitação, porque você mesmo reconhece que você não está dentro
do mandamento, tá dentro da ordem do Senhor. Se nós observarmos isso, o primeiro homem, ele fez isso. Ele tinha um acesso a todo entardecer, ele tinha um acesso ao Pai. Ele tinha aquele acesso de chegar e ficar face a face e conversar, dialogar, falar do que ele tinha feito, aquilo que estava no seu governo, aquilo que estava no seu poderio. E ele chegava e certamente dizia: ó, eu dei o nome aos peixes, eu dei o nome às aves, eu dei o nome às plantas, porque era algo que ele já tinha na sua mão o governo. Mas no dia em que ele deixa de ouvir a voz do Criador, a voz da sabedoria, a voz do entendimento, ele pratica tal ato que ele mesmo se afasta do Pai. Ele mesmo se esconde, se oculta do seu Criador, aquele mesmo que ele conversava face a face. E ouvindo a voz do Senhor, em vez de ele se aproximar, ele se distancia e não responde, não fala, fica quieto. Então, assim, toda vez que a gente está falho, que a gente tomou uma decisão errada, que a gente pegou um caminho que não é uma vereda, né? Pegou um caminho torto, uma direção errada, a gente sente. A gente nem quer orar mais, a gente nem quer falar com o Criador mais. Por quê? Porque a gente sabe, ixi, eu estou em falta, eu estou falho, eu estou devendo. E é verdade, porque se a gente deve o pai da gente, se a gente deve a mãe, no caso da falta de obediência, quando o pai chama, no olhar do pai você já sente o temor, já sente o pavor. E o próprio Adão fez isso, quando ele ouviu a voz do pai, do seu criador, ele se oculta e se esconde debaixo das árvores, debaixo das folhas. E quantas vezes nós estamos só replicando a mesma atitude, deixando de ouvir a voz do Senhor, deixando de ouvir a palavra que está aí em Provérbios, nos ensinando, a voz da sabedoria, nos instruindo para a gente falar, transmitir a verdade para o demais, anunciar, fazer essa ação que nós estamos fazendo aqui hoje. E quantas vezes eu mesmo recuei, quantas vezes eu deixei para depois. Esse é o pior defeito da gente, é deixar para depois. Deixar para amanhã, quem sabe no próximo mês, no próximo ano. Nós já estamos em 2025. E passou aí um período ó, de pandemia que quantas pessoas poderiam, né? E como tiveram, quantas fizerem, eu assisti quantas lives e eu olhava para mim e dizia assim, eu estou fazendo igual Adão, me escondendo debaixo das árvores, debaixo das folhas, porque eu sou cheio de defeito, cheio de problema, eu não consigo falar aquilo que eu aprendi na palavra. Então está na hora de nós agirmos, fazer igual a voz da sabedoria que está aqui em Provérbios 1, sai pelas ruas anunciando, ei, cadê você, ó filho, filho meu, filho que tem a palavra da sabedoria, anuncia, fala, não tenha medo, anuncia a verdade. Porque se você rejeita hoje, imagina você ir orar a Deus, falar com Deus da tua forma, né? Quantas pessoas, ela tem a sua forma de falar com Deus. Tem uns que se ajoelham, tem uns que ficam em pé, tem uns que estão trabalhando, estão falando com Deus, tem uns que estão deitados, sem poder levantar da cama, mas eles estão falando com Deus, expressando a sua oração, seja cantada, seja meditada, mas eles estão falando com Deus. E aqueles que não estão? E aqueles que deixaram de orar? E aqueles que deixaram de falar com o Criador? Você conversa com todo mundo. Conversa com A, com B, com C, com amigo, com aquele que passa por você, sorria. E fica tão fácil de você falar com ele e com o Criador. Como está o nosso diálogo com aquele que fez todas as coisas e está transmitindo através desse capítulo 1 de Provérbios, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E certamente todos aqueles que têm o temor, eles têm a sabedoria. Põe em prática, execute, através de uma mensagem, através de uma palavra, através de um sorriso. Mudou na minha vida um dia um moço que não tinha muitas palavras. Para mim, eu até rejeitei ele quando ele se aproximou de mim.
Mas uma palavra que ele falou para mim mudou o curso da minha vida, porque ele me fez entender que não estava limitado ao que eu pensava, mas sim ao que o Criador tinha para mim. Naquele dia que ele falou comigo, eu mudei o curso da minha vida, porque eu parei e analisei, segundo o que ele tinha me dito. Filho, tu estás vivendo o que a palavra te manda? Tu estás vivendo conforme o teu pai te ensinou? E eu parei dentro de mim e pensei assim, cara, eu não estou vivendo o que eu aprendi. Eu não estou executando o que foi me ensinado. E daquele momento em diante, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu só tinha 17 anos, mas eu tomei uma decisão na minha vida de servir ao Senhor, de ouvir a palavra e praticar e executar aquilo que era me ensinado. E é sobre isso. Alguém quer falar Sim, alguma coisa? Vamos terminar então a leitura. sim. Vamos para o 20. Tem uma pergunta para o Miqueias. Manda aí. Sim, Miqueias, sim. qual foi sua maior experiência com o Senhor? A minha maior experiência É, foi exatamente quando eu me encontrei numa situação que meu pai estava enfermo e eu orava todas as madrugadas, e seja ela durante a noite ou pela amanhecer às 5 da manhã, eu ia para a igreja e eu questionava a Deus pela circunstância a que meu pai estava vivendo, né? Porque assim, meu pai foi um homem temente ao Senhor, um homem que viveu na presença de Deus, ele nasceu no evangelho, fez a obra do Senhor e sempre foi temente a Deus. E quando eu vi meu pai na enfermidade, assim como Jó, né, eu questionava a Deus. Questionava a Deus por que que era daquele jeito. E a palavra de Deus veio ao meu coração exatamente em Eclesiastes, falando que há um tempo para todas as coisas, que o rei domina sobre todas as coisas e nada que acontece está fora do seu domínio. Então, assim, Deus falou comigo diretamente na palavra. E ali naquela experiência da palavra eu pude entender que nem tudo era do jeito que eu estava imaginando, do jeito que eu estava pensando naquele momento, porque eu era inexperiente, eu não tinha uma experiência, eu não tinha uma, uma, uma comunhão ainda com o Senhor. E ele falou comigo exatamente nessas palavras, dizendo, até escrever exatamente, Eclesiastes 3. E assim, a palavra dizia assim, ó, clama a mim e respondeste-ei e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E dentro dessa palavra eu orei ao Senhor e declarei a cura, o milagre, a restauração do meu pai. Ele foi curado na época, restaurado e ficou conosco mais um ano de vida e Deus concedeu ao Ezequias, que era meu pai. Então essa foi uma das maiores experiências porque Deus me chamava para um propósito e eu fugia do propósito. E ele tinha urgência no chamado na minha vida. E quando eu fui chamado assim através dessa dor que eu senti, porque eu tinha um apego muito grande pelo meu pai. Então, quando eu via ele naquela situação, eu entendi que Deus estava me instruindo, me ensinando. Eu louvo a Deus que diante da dor, diante da dificuldade que nós estávamos vivendo naquele momento, Deus estendeu a sua mão e houve um amparo, um cuidado especial. Essa é uma das maiores experiências, porque, tipo assim, eu não tinha tanto conhecimento, tanta experiência com o Senhor, e Ele falava comigo na palavra. E eu aconselho a vocês, busque na palavra. A voz do Senhor está exatamente na palavra. Quantas pessoas elas correm atrás de palavras proféticas, mas a maior palavra profética ela está diante de você, a palavra de Deus. Ela te instrui, ela é a bússola, ela te direciona para tomar a decisão certa e fazer a oração certa. E a instrução é simples. O próprio Cristo nos ensinou. Ele deu o exemplo, ele só deu só o beabá. O Pai Nosso está aí exatamente para isso, é o beabá.
As primeiras palavras. Isso não quer dizer que eu vou ficar só no Pai Nosso todo dia. Não, mas eu sei que ali dentro há um segredo. E dentro dele eu vou só usar as palavras a qual vai vindo no meu coração. E vou falando com o Pai. A amizade minha com você ou com qualquer um que está aqui começa com poucas palavras, mas diante de um diálogo, a gente vai o quê? Aprofundando mais, buscando mais, querendo mais se aproximar um do outro. Assim somos humanos e fazemos. Imagina com o Criador. Se todos os dias nós conversarmos com o Criador, teremos uma habilidade. Não será mais 5 minutos, não será mais 10 minutos, não será mais 20 minutos, não será mais 30 minutos, mas ficaremos até horas. É isso que o Senhor quer de nós. Uma intimidade, acesso. E você tem esse acesso. O véu da separação rasgou-se de cima a baixo, deixando claro para mim e para você que você e eu temos acesso ao trono da graça. Só depende de nós. Queremos viver na totalidade essa intimidade com o Senhor. E quem É isso. fecha o acesso é nós mesmos. Nós mesmos que fechamos o acesso, sujamos a imagem e semelhança. Sujamos a centelha divina que nós temos. Exatamente. Pode continuar aí, Miquel. 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas os que me amam, mas os que me der ouvidos habitarão seguramente e estará descansado do temor e do mal. Assim como eu comecei falando sobre seus pais, e assim eu vou terminar falando sobre os pais. Preste atenção. Você vai errar, mas não erre na mesma coisa sempre. Erre em coisas novas. Mas a gente quer insistir e refazendo a mesma coisa sempre. Continue na mesma toada, mas com ações diferentes. Porque o erro é natural. Mas permanecer no erro não é natural. Emílio, me explica melhor, vai. Ó, apareceu para mim aqui o Maurício. Ele tá vestido com jaleco e com esteto. Entenda? Ele teve que errar pra caramba para ele conseguir vestir esse jaleco. Só que ele não errou na mesma coisa. Só ele pode falar das experiências que ele passou para chegar ali. Só ele sofreu calado. Só ele sofre. Só ele sabe a experiência que ele passou para ele colocar o jaleco, colocar o esteto no ombro. Não adianta você, pai, ou você, mãe, querer contar a experiência que teu filho sentiu. Porque ele teve que romper, sair da casa da mãe para conquistar o jaleco e o esteto. Só ele passou pela experiência de noites em claras estudando, lendo livro e mais livro. Às vezes não tinha livro. Às vezes teve que ficar longe da família. Às vezes teve que passar a noite em claro.
mas só ele passou pela experiência para ele se tornar o que ele é hoje. O que a maioria das pessoas fazem quando eles saem do ninho ou saem para nova experiência? Que é voltar correndo para o aconchego do braço dos pais. Entenda. O que uma águia faz com seu filhote quando começa a ter pena? Ela é jogada do ninho. Ou ela bate asa e voa, ou ela cai lá e vai se quebrar a cara. Cada um com a sua experiência. Cada um com a tua vivência. Mas, como no final fala, portanto, odiaram o conhecimento. O que quer dizer odiar o conhecimento? É não absorver o conselho que as pessoas maduras te deram, as pessoas que já passaram pela experiência te deram. Mas às vezes a gente pede conselho para as pessoas que não passaram por essa experiência. Como que o Maurício vai pedir um conselho para a pessoa que não passou a experiência de passar a noite em claro estudando, de ficar longe da família para conquistar o jaleco e o esfigmo? O conselho vai ser: abandona tudo e volta para casa. Desista de tudo e volta para casa. Você está aí sofrendo. Entenda, tudo por crescimento. Precisa ter um processo. Faz parte do processo. Faz parte do amadurecimento. E o que a gente faz quando a gente está passando pelo processo? A gente pisa no freio. Aí é pior. Passa rápido pelo processo. Acelere para passar por essa fase mais rápido. E se a gente passar mais rápido, pega um avião. Não sei se todos já andaram de avião ou não, mas pesquisa no YouTube. Quando está vindo uma tempestade ou o avião tem que passar por uma nuvem que está, ela sabe que vai ter turbulenta, ele acelera para passar mais rápido. Mas nós, seres humanos, quando a gente depara com o desafio, depara com a coisa, a gente pisa no freio para ir sofrendo mais lentamente a tempestade. Olha só, por que a gente não acelera e passa mais rápido? Porque, infelizmente, foi nos ensinado a ser vitimista. Foi ensinado a gente ficar declarando as trevas. Foi nos ensinados a gente ficar reclamando das coisas ruins. É só abrir noticiário. É só assistir televisão. É só olhar as pessoas lá fora. Só conversa de coisas improdutivas que não vai ter. Só choradeira. Você não vê ninguém falando uma coisa boa, uma coisa construtiva, mas vê milhares falando de coisas fúteis que não vai dar crescimento, não vai frutificar e não vai crescer. Lembre-se, a mangueira sempre vai ser mangueira. A mangueira sempre vai dar fruto. A mangueira sempre vai dar manga. Tem como a mangueira dar limão?
Tem como a mangueira dar maçã? Não. A mangueira sempre vai dar manga. Quer você queira ou quer você não. Porque a mangueira sabe o seu propósito. A mangueira sabe a tua identidade. E ela vai continuar. Não importa se você vai podar ela. Não importa se você vai pegar o fruto dela. Mas ela vai continuar sendo a mangueira. Ela vai continuar dando fruto. E ela vai continuar dando a sua sombra. O que você está querendo dizer, Emílio? Eu estou querendo dizer o seguinte: o filho foi feito para dar fruto, mas não embaixo da mangueira. Não embaixo da asa do pai e da mãe. Não embaixo, próximo. Porque a mangueira vai dar fruto em outro lugar. Porque se der perto, a mãe, a mangueira mãe, pela sombra, vai tampar e não vai deixar o filho crescer. Porque não vai passar o sol o filho crescer. Entenderam essa analogia? Sim. Assim como Jesus precisou sair debaixo da mangueira para dar o seu recado. E o convite hoje é para vocês começarem a preparar o terreno de vocês, começarem a limpar todas aquelas coisas ruins, todas aquelas coisas do passado, a limpar mesmo o terreno, porque o tamanho do terreno é você que delimita. O tamanho do terreno é você que demarca. Porque daqui, no 31º dia, eu quero ver se essa sala vai ter mais de 11 pessoas ou se vai continuar somente com 11 pessoas. Porque terça-feira que vem, cada um aqui tem uma tarefa para fazer. Cada um aqui tem o dever de começar a limpar o seu terreno e trazer uma pessoa a terça-feira, às 6h08, horário de Brasília. Porque daí vamos ver se a sua semente está pronta para ser plantada. Vamos ver se a sua semente, se você vai ter essa semana, se você vai limpar rápido, e se o seu terreno está com o produto certo, está fértil para essa semente ser reproduzida na terça-feira, 6h08. Então, cada um tem uma semente para ser plantada. Essa semente está sendo dada na mão de vocês agora, para vocês ou ficarem seguros e deixá-la apodrecer na sua mão, ou para você multiplicar, para virar uma maior mangueira com centenas de frutos para ser reproduzido. O livre-arbítrio é de cada um de vocês.
Com você agora, Miquel. Se observarmos, né, o Provérbios, ele é um treinamento para a vida. Observe aqui, ó. Esses provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Quantas vezes a gente não tem disciplina? Quantas vezes nos foi ensinado pelo pai, né? Eu tenho um bom exemplo que meus pais me ensinaram a orar desde criança. A gente era disciplinado a todos os dias ao ir para a cama, ajoelhar e orar o Pai Nosso e cantar o hino. Mas para mim, como criança, aquilo era tão difícil que eu e mais o meu outro irmão, a gente acelerava a oração, acelerava no máximo. Enquanto a gente ouvia um áudio no 2x, né? E ali eu acelerava a oração e cantava o hino mais rápido possível para já terminar. Quantas vezes a gente quer acelerar o processo porque a gente não quer viver a experiência, né? Tipo lá, parar um tempo para ler, parar um tempo para meditar. Não é só ler, não é só passar os olhos sobre o capítulo 1, ou quem sabe até o 31. Não é sobre isso. É sobre você meditar, é você ruminar, né? É pegar o que foi dito aqui e replicar ele durante aí esses dias que passarão. Porque quando chegarmos na próxima terça-feira, você, além de já ter esmiuçado o capítulo 1 e já ter se preparado para o capítulo 2, você já vai ter colocado em prática muitas coisas, desde absorver a sabedoria na totalidade, desde viver esse compromisso de falar com o Pai, falar com entrega, falar se lançando mesmo, chorando mesmo, porque quantas vezes a gente se lamenta para os demais. Todo lugar onde a gente vai, seja dentro de um Uber, seja no mercado, as pessoas olham para os preços das coisas, no posto de gasolina, onde elas vão, no trabalho, as pessoas que estão no acesso ao trabalho estão lá reclamando de tudo. Mas muitas vezes não tem a coragem de chegar ao pai e conversar com o pai. Mostrar para ele qual é a sua verdadeira necessidade. Observa que diante do cego, ele pergunta o que queres que eu te faça. Aí eu te pergunto, o Cristo, o Senhor, ele não sabia o que aquele homem necessitava? Ele sabia, mas ele queria ouvir qual era a sua necessidade de dentro. E o que ele falou? Eu quero ver. Muitas vezes tem gente que quer uma esmola. Muitas vezes a pessoa quer só que você olha para ele como um coitado. E não é sobre isso. E o Criador está lá, né, perguntando: o que queres que eu te faça? E essa pergunta é para nós que estamos aqui. A gente está lendo, a gente está aprendendo, e o Senhor está nos perguntando: o que queres que eu faça em ti? Tu queres que eu te mude, que venha a transformação sobre ti? Ouça a palavra e viva ela. Porque daí você vai enxergar. É ouvindo a verdade que os nossos olhos se abrem. As escamas dos olhos, elas têm que cair. Nem que chegue um Ananias, né, doutor Emílio? Chegue um Ananias e coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: veja, cai a escama dos teus olhos. Então, assim, muitas vezes a gente está vivendo, mas com os nossos olhos vendados e a gente não quer enxergar. É um problema que a gente tem, é um defeito que a gente tem, é uma falha que a gente tem desde a infância. Seja uma mentira, seja um engano que a gente vive se sabotando a gente mesmo. Quantas vezes eu vivi isso? E tem coisas que eu me saboto até hoje. Mas está na hora, né, Miquel, de olhar no próprio espelho e dizer assim: ei, acabou, já era. A tua infância já passou. É necessário nós viver algo novo. Olhar para a palavra e disciplinar.
seja para caminhada, né, doutor? Correndo, fazendo um exercício físico, parando para meditar na palavra. Eu passei essa madrugada toda, viu, doutor? Falando sério aqui. Passei essa madrugada toda meditando. Não é por causa de hoje, é porque, tipo assim, ó, estou sendo chamado para uma responsabilidade maior do que ontem. Porque eu já tinha uma responsabilidade, mas ela vai só aumentando cada vez mais. Por quê? Porque eu estou chegando mais próximo do Pai, querendo cada vez mais aprender dele. E o que eu quero fazer? Quando eu aprendo, eu quero o quê? Replicar, ensinar para os meus amigos, ensinar para as pessoas que estão ao meu redor. Para onde eu for, eu quero falar desse amor, dessa verdade. E eu amo provérbios. Eu amo provérbios. Mas eu tenho que viver o que a palavra está me ensinando para mim poder chegar para nós que estamos aqui com propriedade no que eu estou falando. Por quê? Porque eu já estou vivendo. Então, essa semana, você e eu e nós estamos sendo convidados para vivermos o provérbio. Não somente nessa semana, mas sempre. E no final, né, na próxima terça-feira, você já vem que preparado, aquecido com essa palavra que está falando, dizendo que o temor do Senhor ele é o princípio de toda a verdade. E sermos disciplinados naquilo que nós vamos fazer. Ter começo, meio e fim. Não só ter o começo e parar, estagnar. Né? Dar sequência. Começar, seja um estudo, começar, seja algo novo, mas executar, viver. E as pessoas que estão ao teu redor, elas vão observar você, elas estão te observando. A falar, rapaz, o Juan, olha, tá diferente. Por quê? Porque realmente você mesmo vai olhar e, cara, eu tô avançando. Eu tô melhor do que ontem. Então, o que o Provérbios está aqui nos garantindo é o quê? Que você, além de ter essa questão da experiência e a questão da disciplina, e ele te ensina a compreensão das palavras, e ele te dá o entendimento. Provérbios significa exatamente sabedoria e habilidade para a vida. Quantas vezes nós temos até sabedoria, mas falta-nos habilidade para executar as coisas. E se nós observarmos, ele fala, aqui também está escrito assim, ó, treinamento para a correção do caráter, efetuado por Deus em amor e ao que produz maturidade e responsabilidade. Essa questão de treinamento para a correção do caráter é algo muito forte, porque muitas vezes nós temos um caráter que ele tem que ser forjado, um caráter que tem que ser esmiuçado em nós, assim, ó, ensinado que você tem que ser não somente na frente das demais pessoas, mas o seu particular. A sua intimidade, ela não define no que você fala, mas naquilo que você vive, naquilo que você pratica. Observe que até o teu filho, a tua filha, que está dentro da tua casa, você fala assim, filho, não faz tal coisa. Mas o próprio filho vê nós, a gente humano, fazendo errado. E depois a gente está lá, ó, corrigindo o filho, castigando o filho, colocando ele no canto do quarto, isolando ele de alguma coisa de acesso. E a gente para analisar e falar assim, cara, hoje eu não tenho mais meu pai para me corrigir como antes. E o teu filho está vendo muitas vezes você replicar o que você fazia lá na sua infância. Quantas vezes a mulher chega com sabedoria e fala, marido, não fala, não é assim, não é dessa forma. E a pessoa, cabeça dura, ele não dá ouvido, não ouve. Não ouve. Quantos casamentos se destroem pelo marido não ouvir a boa palavra da esposa? Ou vice-versa também. Quantos filhos não avançam, quantos filhos não vão adiante porque não ouve o conselho do pai? Ele prefere ouvir a palavra do amiguinho que está lá fora. Não, isso é coisa de gente velha, que não tem o que fazer. Porque eles viveram, a vida deles foram diferentes, ele quer que você viva o que ele viveu. Não é sobre isso. É experiência. Então, não replique na vida do teu filho
aquilo que você fez de errado. Mesmo que você esteja ensinando para ele, dizendo, filho, não é assim, mas se você está fazendo, não faz sentido. Quantas vezes eu vi pais enviar os filhos para a igreja, mas eles mesmos não iam. Eles mesmos não davam exemplo. Se você for para dentro da palavra, a palavra está dita. Ensina o filho aonde? No caminho. É sobre isso. É você estar. Se você é um atleta, como que você vai ensinar o teu filho no atletismo? Um exemplo, na caminhada, na corrida de reis, um exemplo. Você vai executar. Você vai levar o filho junto com você e vai dizer assim, vamos correr. E você vai estar com ele no caminho, correndo. Então, a mesma coisa é o ensinamento. Você tem que estar andando com ele, indo com ele. Não é enviando ele, não. Ensina o filho no caminho em que deves andar. E quando ele crescer, o que vai acontecer? Ele não se desviará do caminho. Por quê? Porque ele foi ensinado no caminho. Pegamos esta palavra para nós. Provérbios nos deixa este ensinamento, nos forja caráter, nos dá disciplina, nos transmite sabedoria, entendimento, nos corrige. O próprio Deus, com amor, nos produz maturidade e responsabilidade. Temos responsabilidade de ensinar, mas primeiramente temos que executar aquilo que nós lemos na palavra e ouvimos. Vamos executar para que nós possamos transmitir aos demais com palavras e com ação. Isso aí. E aí, quem quer dar o testemunho? O que achou de insight nesse primeiro dia de Provérbios? Quem quer falar? Vamos que vamos, galera. Ninguém quer falar nada? Então tá. Vamos lá, então. Tirar uma foto, né, Miquel? Eu tô, o senhor deseja, a gente pode fazer um boot ou uma oração, finalizando, antes da foto, pode ser? Pode. Quer puxar aí? Sim. Vamos respirar 3 vezes, né? Puxando pelo nariz, soltando pela boca e dar esse agradecimento ao Pai. Pai, te rendemos graças por este momento em que estivemos aqui, Senhor, durante este momento, aprendendo a Tua palavra, aprendendo os ensinamentos da Tua palavra. No começo fala muito bem que Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Pai, nos foi ensinado, meu Deus, que a obediência e o temor do Senhor nos leva adiante, nos faz viver algo extraordinário. Neste dia, Senhor, possamos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Que Provérbios 1, Senhor, seja esmiuçado durante este dia, durante esta semana, para que nós possamos ouvir a voz da sabedoria que está gritando alto, falando para que nós venhamos ouvir a voz do Senhor, não dar atenção para conselhos maus, para pensamentos maus, mentes malignas, mentes que estão ofuscadas com tudo que está acontecendo na sociedade. Nós não fazemos parte da bolha, nós estamos fora dela. Porque a tua palavra nos ensina, meu Deus, a ouvir o que vem do alto, a se alimentar desta palavra, a usar uma bússola que nos conduz. Pai, que este dia seja um dia extraordinário para todos que estão aqui dentro desta live. Abençoado seja o seu dia, abençoado seja o seu trabalho, abençoado seja o seu celeiro, abençoado seja as suas mãos, a tudo quanto tocar seja multiplicado. Pai, eu abençoo em teu nome, declarando, meu Deus, no coração, por mais aflito que ele esteja,
ele receba um refrigério que vem do alto. A paz que excede todo entendimento esteja em nós, Senhor, e que possamos transmitir isso com um sorriso, com palavras, e nós possamos, meu Deus, delegar na vida do próximo, meu Deus, este amor, esta misericórdia que a tua palavra nos ensina, Pai. E que este caráter em nós seja forjado de viver na plenitude, meu Deus, do entendimento. Te dou graças em tudo, Pai. E que possamos, meu Deus, ao decorrer desses 31 dias, aprendermos, meu Deus, abundantemente nas terça-feira sobre provérbios. Provérbios da sabedoria, provérbios de Salomão. Assim te dou graças, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abre o sorriso agora aí. Vamos tirar uma fotinha. 1, 2, 3. E foi. Isso aí, turma. Vamos fazer um, Gratidão a todos. vamos fazer um excelente dia, porque o dia não muda, quem muda é a gente. O dia sempre vai ser dia e a noite sempre vai ser noite. É como você encara o dia e como você encara a noite. Então é mais sobre você, mais sobre nós do que sobre o dia. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. É isso aí. Até depois do fim. Gratidão a todos. Tamo junto. Alô! Ui!